grava. Aí Gravando. depois você envia para mim, por favor. Tá. Aí eu envio pro YouTube. Tá gravando. Deixa eu só abrir aqui a tela certa. Compartilhar. Tela. Aí, ó. Lives Universo, nossa live já vai começar. O negócio Ficou bonito dessa vez. Tá ficando interessante. Vamos lá. Isso aí, rapaz. A gente pode não entender das disciplinas, mas que a gente tá se profissionalizando, tá. Verdade. Eu deveria ter... Como eu fiz isso aqui hoje de manhã, eu acabei não organizando no cronograma, então vai ficar bagunçado, por enquanto. Depois, quando eu enviar pro grupo, hoje ou amanhã, eu deixo tudo em forma de disciplina certinho. Tá? Aí, nesse caso, a gente vai começar com a administração semana 1 e semana 2. O que teve em administração? Bem, teve as funções administrativas, que são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Essas são as 4 funções necessárias que deve ter uma forma administrativa. Também foi apresentado durante, acho que uns 5 minutos, coisas que a gente nunca vai usar na vida, como, por exemplo, mostrando as fases da administração na antiguidade, como no Egito Antigo, Grécia, China e Roma, a Idade Média, Igreja Católica e Romana, e a Era Moderna, a Revolução Industrial, e a Era Contemporânea no avanços tecnológicos, né? Tu acredita que isso... Uma coisa Oi? Opa, cheguei. É você, Humberto? Alô? Tô escutando aí? Eu tô te ouvindo. Opa, sou eu, o Vinícius. Tô te ouvindo. Tá. E aí, beleza, Fernando? Fernando, o Léo tá aí também? Beleza. Tô aqui. Valeu. Léo, Beatriz, Carlos, Pinheiro. Tem uns que eu não conheço aqui, não. Eu conheço... Tem os nomes do pessoal aí também. Rogério, JM, Lucas. Eita, atrapalhei tudo aí. Vocês já começaram? Já começamos. Acabamos de começar. Ah, beleza. É que eu tava dizendo que na semana 1 de administração teve essas 4 partes, né, falando das fases da administração. 2 pontos relevantes aqui seria o da Idade Média, por exemplo, porque está falando sobre a Igreja Católica, que a Igreja Católica tem um sistema de hierarquia tão administrado tão bem, que apenas uma pessoa consegue administrar a Igreja toda, que nesse caso é o Papa. Isso. E uma coisa interessante também na Era Moderna, é que na Era Moderna foi aplicado o primeiro sistema de administração nesse caso, por hierarquia de comando. Por exemplo, tem o chefe, aí tem o supervisor geral, aí depois vem o gerente geral, depois vem o gerente e assim os funcionários. Aqui foi a primeira vez onde foi aplicado esse esquema de hierarquia, de fato. Opa. Aqui também tem as áreas da organização, que da era industrial e contemporânea, que seria o operacional, o comercial, o financeiro e os recursos humanos. Toda empresa hoje em dia usa essas 4 áreas. Que é a operacional, que seria as pessoas que operam a empresa, o comercial, que seria o esquema de vendas seria o esquema de vendas, né? O financeiro, que pode ser, por exemplo, contador de uma empresa, e os recursos humanos, que nesse caso é para contratação de funcionários, demissão de funcionários e assim por diante. Então, todas as empresas hoje em dia usam essas 4 áreas da organização. Aí aqui tem as 4 cadeias importantes, que seria planejar. E nesse caso é definir o futuro da empresa, principalmente em suas metas. Como serão alcançadas e quais são seus propósitos e objetivos. Também tem que ter uma boa organização. E você deve definir o que deve ser feito, por quem que deve ser feito, como deve ser feito, a quem a pessoa deve reportar-se e o que é necessário para a realização da tarefa. Também tem a liderança, que envolve influenciar as pessoas para trabalhar com um objetivo comum, como metas traçadas.
responsabilidades definidas e de influenciar pessoas de forma que os objetivos planejados sejam alcançados. E também de controlar, que é, estando uma organização devidamente planejada e organizada e liderada, é preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de que garanta a execução do planejamento e a correção de possíveis desvios. Uma coisa interessante é que, para uma boa administração funcionar, essas 4 ideias básicas têm que funcionar em conjunto. Senão, digamos que a empresa desmorona, né? Porque sem um bom planejamento, você pode acabar gastando mais dinheiro do que o necessário e assim por diante. Por isso que deve ter uma boa organização e uma boa estrutura organizacional. Pois não? Ô Fê. Oi. Aí também, o que eu estava até notando, né? Eu dei uma estudada na parte das áreas de organização. A gente poderia até colocar na atualidade a tecnológica, né? A parte que cuida só da tecnologia da organização. Não sei, né? Verdade. Sim, verdade, porque hoje em dia, não tanto no Brasil, porque no Brasil meio que demora para essas coisas acontecerem, mas, por exemplo, em outras áreas do mundo, o campo de pesquisa e tecnologia é sempre um dos mais avançados em empresas. Por isso que, por exemplo, a Google investe tanto em inteligência artificial, ou outras empresas também trabalham com robótica, porque essa aí é uma área que eles veem que tem futuro e trabalha bastante para conseguir logo fazer essa produção. É verdade. Isso aí também, acho que cenário assim de 2000 para cá, né? Não sei. 2000 para cá, acho que essa área tecnológica também já é bem influente, né, meu? Tanto como operacional, sim, como comercial, a tecnológica é essencial também. Acho legal. Aqui eu botei o termo da administração científica, que ele explicou durante uns 2 minutos lá, só que eu não entendi direito, mas basicamente a organização racional do trabalho se fundamenta na análise de trabalho operário, como o estudo dos tempos e movimentos. Não me pergunte o que é isso, porque eu não entendi. Fragmentação das tarefas, que nesse caso é que quando cada trabalhador fica responsável por uma tarefa específica, que é o que aconteceu quando eu expliquei agora há pouco da indústria, que digamos assim, os operários que antigamente, os trabalhadores que trabalhavam nos campos, vieram para as fábricas para poder fazer trabalhos específicos, manuais nas máquinas. E a especialização do trabalhador, que é o mais recente que está acontecendo, que é uma gama muito grande de tarefas, e aí o profissional acaba tendo que se especializar. Por exemplo, a gente está fazendo engenharia de computação. Se a gente quiser fazer uma pós, a gente pode, por exemplo, fazer engenharia de software, que é mais voltado a criar softwares, ou engenharia de hardware, para poder fabricar peças de computador, automóveis, e assim por diante. Isso aí. E nesse caso seria uma especialização da área da computação. Hein, Fernando? Oi. Oi. Voltando no slide anterior, você colocou aí no estudo dos tempos e movimentos que você não entendeu, não compreendeu bem isso daí. Eu citaria um exemplo. Final de semana eu estava assistindo a história dos Estados Unidos, né? O episódio 2 da fase 2. Ele falando sobre os titãs da indústria americana, justamente na Primeira e Segunda Guerra. Aí, nesse caso, a administração, né, a visão administrativa de uma organização, ela verifica estudos de tempos e movimentos, né? No caso, Primeira e Segunda Guerra, não havia sindicatos, né? Havia um grande poderio, né, por causa das guerras, uma grande industrialização, no caso dos Estados Unidos, as indústrias se focando para a parte bélica, e logo depois, quando encerrou a guerra, começaram a surgir os sindicatos, que são movimentos. Então, ele verificou o tempo, né? São 2 sequências de guerra, como é que a administração ia focar? A administração ia focar em produção, né, em incentivo da produção local, ou ela ia se mover, se orientar, se convergir, né, junto com o país para uma guerra? E no caso dos movimentos, após a guerra, né, quando os veteranos começaram a chegar de volta aos Estados Unidos, ficaram todos sem empregos, e os empregos foram tomados pela força das mulheres e pelos negros americanos, e logo depois o surgimento da força sindical. Então isso aí que é o estudo de tempos e movimentos. A administração ela foca nisso também.
Isso afeta claramente a empresa. Os movimentos seriam... os movimentos trabalhistas. Tem a ver com isso também. Eu só não entendi muito a questão dos tempos, né? Como que tem essa relação dos tempos com os movimentos? Vocês sabem aí? Do jeito que ele explicou, seria algo do tipo... nesse caso da Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal voltou. Foi uma época que estava em crise, digamos assim, estava em crise, porque não havia formas de você conseguir trabalho. Então, é um estudo dos tempos. Era quase uma semi-escravidão, porque era que nem tempos modernos, tinha que trabalhar naquela função. Os empresários que foram se aproveitando desse momento das pessoas, não tinha muito o que fazer. E os países deixaram os empresários, porque não tinha o que fazer. Deu para entender mais ou menos. Deu para entender, sabe, sim. Porque usaram e abusaram das pessoas, porque senão iam passar fome. E o país começou a crescer, os Estados Unidos cresceu assim, né? Sim, sim. Seria o estudo, no caso dos tempos, como um todo, né? Como se fosse... como que a sociedade está naquele período, né? Mais ou menos isso. Por exemplo, a sociedade, a maioria está desempregada, então eu faço um estudo para saber uma projeção do salário, alguma coisa do tipo. Deu para entender mais ou menos. A situação das pessoas naquela época. Entendeu? Como vão vir as startups, a CLT vai diminuir bastante, emprego na CLT, agora vai ter essas mudanças, né? É como está a situação. Aí você tem que migrar para outro sistema, não tem jeito, para continuar trabalhando. Tem uma visão, né? Legal, entendi. No momento. Eu também agora entendi. Eu acho que foi isso, eu entendi assim. Pelo que eu entendi também faz sentido, realmente. É a mesma coisa dos desempregados, né? Por exemplo, agora a gente tem uma quantidade absurda de desempregados. Logo, as empresas elas têm mais possibilidade de, no caso, diminuir os salários e... isso mesmo. E uma capacitação... Isso. Até se funde aqui com a especialização do trabalhador. Ela exige maior especialização para um menor salário. Ela pode negociar muito mais, ela tem muito mais a barganhar. Sim, poder de negociação. Legal. Porque o Estado falhou e eles se está mantendo a empresa. Aproveitam. Se aproveita. É o que agora. E fica por um bom tempo até melhorar a situação. Até se estabilizar, realmente. Uhum. Deu para entender. Legal. Já anotei, já. Aqui, aí agora... ainda na semana 1 ou 2, eu não sei onde a gente está exatamente, ainda houve os princípios de TEDO, que envolve o princípio de planejamento, de preparo, de controle, de execução e de exceção. Nesse caso eu não vou abordar isso, não. Aí tem a teoria clássica da administração, que nesse caso quem expôs foi o Fayol. Eu botei no Google, ele traduziu como Fayol, então deve ser assim que fala. Define o ato de administrar como sendo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Nesse caso aqui que aparece o prever e coordenar. Porque, tipo assim, você consegue prever como é que o mercado está agindo para você se organizar e comandar, né? E expor seu produto de forma melhor. É uma forma de você tentar prever o que o mercado de trabalho está agindo. A mesma coisa que acontece, por exemplo, na Bolsa de Valores. Que os investidores tentam prever quanto que vai estar o valor do dólar, assim, ficar comprando e vendendo para poder ganhar dinheiro. Especulação. Especulação. Traders. Aí agora entra na semana 2, que está falando sobre planejamento. Um bom planejamento gera uma boa gestão empresarial. Aí ele lista vários aspectos conceituais, que é valores, missão, visão de futuro, análise. São vários aspectos que ele explicou lá, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, na verdade, planejamento, e por que planejar, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. O que isso quer dizer? É tipo, você está planejando para que quando acontecer, quando ocorrer implicações no futuro, você consiga lidar com essas implicações de melhor forma possível, para assim não perder dinheiro. Planejamento a longo prazo, né?
E também um pré-planejamento, né? No caso desse missão, visão e futuro, ele dá um pré-planejamento até para uma estruturação de uma pequena empresa. Por exemplo, ela vai começar, ela precisa dessas qualidades, ter isso bem em mente para acertar no produto, acertar no seu cliente final. E isso também. Isso. É uma coisa que é interessante que também ele falou, nesse caso ficou mais fácil para escrever do que botar a imagem aqui, que é a esquema de análise de mercado e análise de mercado externo. Não, análise interna e análise de mercado. Que é quando você faz uma análise interna na empresa, e existe um ponto fraco, análise de mercado, e na análise de mercado existem ameaças, uma melhor proposta seria que você desativasse aquele recurso para não gastar mais recursos, usando uma coisa que provavelmente não vai retornar investimentos para a empresa. Outra ideia também seria a análise interna quando existe um ponto forte na sua empresa, porém no mercado existe um ponto existe ameaças. Nesse caso, uma melhor estratégia, uma melhor abordagem seria você enfrentar essa crise, que se por acaso passar essa crise, você conseguir ainda permanecer em vantagem com os seus concorrentes. Só que aí fica diferente quando existe uma análise interna, existe um ponto fraco, mas no mercado de trabalho existem oportunidades. E aí, nesse caso, você tem que tentar focar o serviço para melhorar, para tentar dar uma melhor entrega de resultados, né, para os seus clientes. E na análise interna, existe um ponto forte, e na análise de mercado existe aproveitamento. Nesse caso, você pode fazer uma série de... Você pode tentar aproveitar essa oportunidade para expandir os serviços ou a qualidade do produto. E lá no grupo, até comentei, no grupo de administração do nosso, que uma coisa que aconteceu um tempo atrás foi até o esquema das placas com preços absurdos, das placas de vídeo. E atualmente só existem duas empresas que fabricam placas de vídeo, que é a NVIDIA e a AMD. Aí existiu uma grande vontade de ter compras de placas de vídeo por causa da mineração, que estava dando muito lucro para as empresas. Então, em vez de a NVIDIA e a AMD tentar fabricar mais peças para poder vender mais, elas diminuíram a produção dessas placas para que não houvesse digamos, estouro, quando essas placas que o pessoal comprou fossem revendidas. Foi o que aconteceu. Acabou que, um tempo atrás, surgiu várias placas no mercado extremamente baratas e acabou dando coisa nos estoques, tanto da NVIDIA quanto da NVIDIA. Ou seja, para elas foi muito mais vantajoso ela simplesmente diminuir a produção em vez de vender mais para alcançar a oportunidade, porque ia acabar sofrendo grandes estragos financeiros por causa disso. Sim, realmente. Aqui também é legal... Aí, nesse caso, a gente... pode falar. Pode falar. Não, é legal aqui esse ponto, né, que fala da crise, né? E nas crises, os empresários, eles vêm como uma oportunidade para criar uma análise estratégica melhor, né? Isso é uma coisa legal para quem quer montar empresa, um negócio. Isso. Porque isso aí é uma coisa importante para o mercado... Boa noite. Isso aí é uma coisa interessante para o mercado atual, né? Essa voz eu conheço, é o Humberto. Então, uma coisa que eu ia falar que vocês estavam comentando Humberto. Sobre as empresas, é que geralmente, né, tem aquela parte que tem os novos entrantes, né? Geralmente você identifica uma fraqueza no seu concorrente e você desenvolve seu produto em cima da fraqueza do seu concorrente, entendeu? Geralmente é isso que acontece, né? Isso que fala sobre os diferenciais, né? Da empresa. Isso. Exatamente isso. Você vai abrir uma empresa, mas você tem vários concorrentes, né? Então, o que você vai observar nos seus concorrentes? As fraquezas dos seus concorrentes para você desenvolver um produto melhor que eles, né? É o que a maioria das empresas costuma fazer. Outras só tentam expandir os serviços para poder atingir o máximo de pessoas possíveis, por exemplo. E aí, nesse caso, para elas é mais vantajoso você tentar alcançar mais pessoas do que melhorar os serviços que você está propondo.
Nesse caso, por exemplo, eu podia citar o iFood. O iFood não tenta melhorar o serviço dele, tá mais preocupado em expandir os serviços dele para mais pessoas poder comprar. Porque ele tenta chamar várias pessoas para poder vender, né? Comida para eles, entendeu? Eu citaria também o McDonald's, Burger King. No caso, eles não têm o melhor lanche, mas pela quantidade, no caso é o preço, né? Preço e quantidade que eles vendem. No caso, o Burger King também seria uma boa ideia disso tudo, né? Mas eu acho que a ideia do Burger King é acabar com o McDonald's, para ter o monopólio. Porque o Bob's é fraco. A ideia dele é bater no McDonald's primeiro. E aí depois que ele reformula lanches e sistema de atendimento. Ele já está batendo no McDonald's com esse sistema. Então, eu acho que ele quer ter o monopólio. E aqui é o país do monopólio, como o Boticário. O Boticário criou, quem disse, Berenice, criou Eudora, criou Beauty Box, e aí pressiona a Natura, pressiona a Jequiti. A Jequiti está fraca, está ruim de venda. Pressiona as outras, se cria monopólio, né? E é justamente isso. O Brasil está com muitas oportunidades para isso, né? Eu não sei, não tenho uma pesquisa sobre isso, mas acredito assim que até 2025, muitas empresas que estão agora tentando tomar esse monopólio vão chegar lá e vão ser potências no Brasil, enquanto as outras vão ficar para trás, né? Tá naquela fase da competição do mercado. Isso sempre acontece nos Estados Unidos, tal, mas no Brasil eu acho que está sobre esse monopólio aí. Mas é ruim o monopólio para a economia do próprio país, né? Porque você se não tem concorrente, a população fica à mercê dos preços daquele outro. É ruim no Brasil, tem que criar sempre muitos concorrentes que nem os Estados Unidos. Aqui a gente tem o Bombril. Qual é a outra marca que bate no Bombril? É difícil, é ruim isso. A própria linha CPTM, por exemplo, de trens. Qual que tem? Né? A gente cita por aí. Caramba. A gente cita por aí já. Mas é verdade. É isso. Sim. Uma outra empresa que eu citaria também é a Xiaomi. Mas a Xiaomi, ela é o inverso. Ela tá tentando expandir os mercados dela para o resto do mundo, porque ela só tá nesse caso na China. Sim, mas os produtos dela, eles conseguiram fazer um produto bom com um preço muito bom, né? Sim. Eles estão ganhando, no caso, pelo preço barato, né? Agressividade, né? Sim. Vender em grande escala com um preço mais em conta, né? Aí depois eles sobem o preço. Sim, mas é totalmente ao contrário a filosofia do iPhone, por exemplo, da Apple, né? A Apple vende produto caro, ela consegue... Porque é caro? Então, ela vende um produto caro que é de qualidade. Já a Xiaomi não tem uma qualidade tão boa quanto a da Apple, por exemplo, mas ela vende bastante. Eu acho que as duas filosofias são válidas, né? Quando você explora, eu acho que dá resultado nos dois jeitos. Você ganha dinheiro pra caramba. Mano, posso te dizer que Xiaomi é bom pra caramba. Eu tô com o celular aqui da Xiaomi, velho. Mas eu falo bom assim, na questão da visão do pessoal, né? Visão do público. Sim, verdade. Visão de público-alvo é igual entre uma da Apple e qualquer outro aparelho, não sei, visão do Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Sempre ele vai ver como produto de qualidade atrelado ao preço também. Então, quanto mais caro eu cobrar no iPhone, melhor seria a qualidade, na visão do consumidor, né? Sim, isso é psicológico, né? Psicológico mesmo. Eles souberam trabalhar, mas os dois ganham dinheiro dessas formas, né? Estão tudo bilionários. Continue, Fê, gente, deixa eu ver quanto tempo tá aqui primeiro. Tá faltando... Correndo... Oi? Estamos em 6h30, faltando. 6h29 agora, 6h30. 6h... Tá faltando 6 minutos e 30 para acabar. Para ter o próximo round. Então é melhor a gente então reiniciar, né? Que aí fica mais fácil. Beleza.
Que aí, senão, como você começar agora a segunda parte, acaba que vai cortar na metade. Ah, beleza. Quantos Então minutos mesmo? vou voltar lá. Quê? É quantos minutos mesmo? De pausa? É. Eu costumo fazer uns 2 minutos ou 3, que aí dá tempo do servidor deles gerar um novo número pra mim. Ah, beleza. Beleza? Então até daqui a pouco, eu vou reiniciar aqui e a gente já volta. Ah, beleza. Falou. Vamos beber água.